todo mundo quer recorrer, porque não há uma multa, uma apenação, um acréscimo pecuniário significativo. A partir do momento que nós criarmos um mecanismo que desestimule a recorribilidade, eu acredito que vamos ter uma execução mais célere. Porque, veja, nós temos uma fase de conhecimento que os processos podem chegar até aqui ao Tribunal Superior. Inúmeros recursos, inúmeros. Daqui ainda pode ir ao Supremo, etc. Aí nós vamos para a execução, começa tudo de novo. Começa com embargo à execução, agravo de petição, embargos declaratórios, recurso de revista, enfim. É muito grande o número de recursos. Não se prega a extinção dos recursos, mas é preciso que haja um mínimo de entendimento de que o recurso é uma forma ética de se demonstrar que houve um erro na decisão, não uma forma de protelar o pagamento de uma obrigação. Isso é importante, é preciso disciplinar melhor. Nós temos, do meu modo de entender, é muito amplo o campo para a discussão na execução, e isto retarda, e isto representa também negativamente quanto ao Poder Judiciário como um todo. Não apenas a Justiça do Trabalho, mas toda a Justiça comum, enfim, porque é realmente difícil nessa parte. E agora nós temos, por exemplo, o Bacenjude, o Infojude, tudo que é online, que facilita. Já estão querendo combater essa modalidade de execução que facilita e muito, né? Então, eu acredito que é necessário repensar uma execução. Tem que ser muito simples. A execução tem muito... Na fase de conhecimento, admite-se amplo, mas uma total possibilidade de se questionar se deve ou não deve. Agora, transitou em julgado, não tem mais, tem que pagar. Esse é o problema. Então, nós temos que ter medidas mais coercitivas, mais verdadeiramente firmes para poder receber aquilo que é devido. Você falar um pouco agora do planejamento estratégico do Poder Judiciário. Qual a avaliação que o senhor faz da Justiça do Trabalho quanto ao cumprimento das metas de 2009, em especial a meta 2 do julgamento dos processos, e qual a perspectiva que o senhor acredita para esse ano, né, que a gente tem agora a segunda fase, as novas metas? Falar da gente mesmo é meio complicado, mas aqui eu estou com orgulho em falar, porque nós fomos o tribunal que mais produziu, que alcançou a meta quase que na sua totalidade. Tivemos um resultado excepcional. Até o próprio presidente da República reconheceu isso quando da sua manifestação no ano judiciário, na abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal, e o próprio Gilmar Mendes, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, fez referência ainda recentemente em São Paulo no 3º Encontro Nacional da Magistratura. Nós recebemos 50 e poucos mil processos em março, da meta 2, que era um julgamento de processos até 2005, e hoje nós estamos com 4 mil e poucos processos. Agora tem a meta de 2010, que para a Justiça do Trabalho, eu considero que foi até uma homenagem, porque nos foi atribuído não apenas 2006, mas 2007, e nós estamos prontos para realmente tentar enfrentar esse desafio e sair vitoriosos. Acredito que brevemente nós terminamos 2005, tem muitos tribunais que já avançaram 2006, aqui mesmo no Tribunal Superior do Trabalho, nós já temos ministros que praticamente zeraram, então eu estou muito otimista e o alcançar uma meta como esta é prestar uma homenagem ao jurisdicionado, é prestar uma homenagem à sociedade brasileira. Eu digo sempre o seguinte, que é preferível, às vezes, uma decisão não muito técnica, não muito aceitável, do que o processo ficar mofando nos caninhos de um tribunal, de uma vara do trabalho. É preciso dar uma prestação judicional, até porque, ainda que haja alguma irregularidade ou alguma imperfeição, melhor dizendo, na decisão, ela já sinaliza às partes um denominador que possa elas trabalhar sobre isto aqui e chegar a um acordo. O que não é razoável é um processo ficar 10, 12 anos sem ter uma solução. As partes querem uma resposta. Então essa resposta, ainda que não seja perfeita,
ela já mostra as partes, ela mostra às partes o que, olha, o caminho é este, vamos tentar uma composição. E aí cabe um papel relevantíssimo no judiciário trabalhista. Os magistrados de primeiro grau e também os regionais desenvolverem todos os mecanismos realmente de conciliação. Isso é importantíssimo, demonstrar que é preferível um acordo. É preferível um acordo do que uma demanda. Eu mesmo tenho ações e tento fazer acordo. Ainda recentemente, num processo civil de meu filho, nós ganhamos o processo, mas estamos aqui. Porque demora, mas agora já tem uma posição. Nós ganhamos, acho que a outra parte deve estar sensível a ver as possibilidades ou não dela ter sucesso no tribunal. Queria falar um pouco agora das relações de trabalho, né? A terceirização é uma preocupação aqui do TST, inclusive com a súmula 331. Né? E no Congresso Nacional há vários projetos tramitando sobre o assunto. Como o senhor avalia essa questão? O tribunal, no caso das telecomunicações, adotou uma posição contrária à terceirização. Eu fiquei vencido. Ainda hoje, estava vendo uma decisão, parece que da 8ª turma, da ministra Cristina, acho que é a 8ª turma, se não me falha a memória, em que a 8ª turma admitiu a terceirização. Eu não sou contra a terceirização. Eu digo sempre que, desde que respeitar direitos mínimos do trabalhador e assegurado fundamentalmente saúde, higiene e segurança, a terceirização é preferível do que a informalidade. Porque na informalidade ninguém tem benefício nenhum, a sociedade é prejudicada, não há arrecadação de tributo, não há arrecadação de nada, e o empregado fica sem nenhuma proteção. Na terceirização, ainda que possa haver uma diminuição, mas, repito, assegurado condições mínimas, ele tem proteção jurídica. É isto que é importante. E a terceirização é irreversível. É irreversível. Veja no Japão, em todo lugar, está sendo feito isso, porque hoje não pode mais. Até porque, veja só, o que seria, por exemplo, numa montadora, o que seria atividade fim? Fazer bancos, por exemplo? Não. Pode terceirizar? Pode. Entende? Então, a questão é, primeiro, definir bem o que seria atividade fim. E segunda, por exemplo, na lei de telecomunicações, ainda que seja na atividade fim, do meu modo de entender, é permitido. Porque a disposição legal permite. E, nesse sentido, voltou agora a 8ª turma. Mas, repito, o importante realmente é nós assegurarmos proteção jurídica. Porque o número de trabalhadores na informalidade é muito grande. E ninguém ganha com isto. Não ganha o Estado, que não arrecada, não ganha o empregado, que não tem proteção quando na velhice, na doença, enfim. É isto que nós temos que ter muito bem em vista. Ainda nessa questão das relações de trabalho, há várias empresas que transformam os trabalhadores em pessoas jurídicas para tentar infringir as obrigações trabalhistas. Qual a avaliação que o senhor faz desse problema? Veja, algum tipo de profissional, eu não vejo nenhuma dificuldade em que ele crie uma empresa para prestar serviço. Agora, o que não me parece razoável é, por exemplo, um empregado sem baixa qualificação, dar a ele, por exemplo, uma roupagem que ele é cooperado, as cooperativas. Então, me parece que esse aspecto, aí sim tem que ser combatido, porque cooperado na área rural, por exemplo, aqueles trabalhadores que não têm nenhuma participação, não recebem nada, trabalho subordinado, normalmente quem é dono da cooperativa, entre aspas, o dono, são aqueles proprietários das empresas que levam, por exemplo, aquela atividade para a cooperativa e traz através da cooperativa, traz os empregados. Aí sim, isso é fraude mesmo, e deve ser combatido. Mas a cooperativa é um instituto mais importante que existe. Quando bem feita, não tenha dúvida nenhuma. O cooperado, eles têm interesses comuns. Eles se unem na busca de um objetivo comum. Agora, o que não pode é realmente aquela cooperativa fraudulenta. Isto sim, que em verdade são todos empregados, mas que recebem uma roupagem dizendo que são cooperados. Em verdade, eles não decidem nada, não participam de nada, não recebem nada, só entram com a mão de obra. Essa tem que ser combatida
veementemente. Mudando um pouco de assunto, qual a avaliação que o senhor faz da utilização, da compreensão do juiz do trabalho, da utilização de outras partes subsidiárias do direito que não seja direito do trabalho, para poder dar celeridade ao processo? Esse é um tema importantíssimo. Veja, o artigo 8º da CLT permite que o juiz socorra da analogia, da jurisprudência, dos costumes, etc., quando há uma lacuna. Eu não vejo nenhuma dificuldade em que o juiz se utilize, até porque ele precisa se utilizar. O que me preocupa é que nós temos um ordenamento jurídico constitucional e legal. Nós, quando tomamos posse, nós nos comprometemos a cumprir a Constituição e as leis do país. A partir do momento em que eu, como magistrado, me defronto com uma questão que está prevista em lei, eu tenho que decidir de acordo com a lei. Eu não posso trazer princípios para criar obrigações para uma das partes que não está prevista em lei. É isto que me preocupa, porque nós estaríamos criando uma instabilidade. Mais do que isso, o ideal de uma previsibilidade mínima do magistrado quando julga estaria totalmente destruída. Por quê? Quando eu pratico um ato na